Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de física para o PISM 1. E seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a famosa equação de Torricelli, tá? É basicamente uma equação que vai ser utilizada quando o tempo não é dado e nem pedido numa questão, num exercício, tá? Bom, galera, eu poderia muito bem apenas explicar essa fórmula para vocês aqui e resolver as questões com vocês aqui. Mas isso daí seria uma coisa bem comum, né? Qualquer um faz isso, né? Eu quero mostrar para vocês que é possível você obter a fórmula a partir das formas de função horária, tá? Porque muita gente fica nessa de, eu tenho que decorar a fórmula, eu tenho que decorar isso, tenho que decorar aquilo. Galera, bom, você ter a fórmula decorada já ajuda pra caramba. Mas se tu tiver uma boa noção das fórmulas, né, das fórmulas iniciais, função horária do espaço e aceleração, tu consegue obter essa fórmula aqui, tá? E eu vou demonstrar isso para vocês, tá? Eu vou utilizar basicamente duas equações e vou obter essa fórmula aqui. Vamos lá. Primeira equação que eu vou utilizar é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. Certo? E a gente sabe que a aceleração é basicamente a variação da velocidade dividido pelo tempo, né? Vamos considerar que é o que é o tempo, tá? O mais indicado seria a variação do tempo, né? Só que na maioria das vezes o tempo inicial vai ser zero, então a gente pode colocar basicamente um tempo t, tá? Bom, galera, a gente acha a aceleração então em função da velocidade e em função do tempo. Mas a gente também pode achar o tempo em função da aceleração e da velocidade. Como assim, Eugênio? Olha só, se eu passar esse tempo multiplicando a aceleração, vai ficar o seguinte, vai ficar o tempo vezes a aceleração igual a variação de velocidade, certo? Se eu quiser achar somente o tempo, eu vou fazer o seguinte, que o tempo é a variação de velocidade dividido pela aceleração, A, beleza? Então, a gente vai utilizar essa formuleta aqui, a gente vai utilizar esse formato aqui da fórmula, tá? Para quê? Para a gente poder realizar algumas substituições ali, para a gente poder deduzir, tá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui primeiro o S é igual ao S0. O S vai ser igual ao S0 mais o V0 multiplicado pelo tempo. Só que no lugar do tempo eu vou colocar a variação de velocidade dividido pela aceleração, certo? Então, no lugar do tempo, vou colocar, ó, a variação de velocidade dividida pela aceleração, certo? Isso aqui mais a aceleração vezes o tempo, que no caso eu vou considerar aqui a variação de velocidade dividido pela aceleração. Isso aqui é o quadrado, já que o tempo tem que estar ao quadrado. Tá? Bom, e como tem esse 2 aqui embaixo, vou colocar o 2 aqui sobre o A. Certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui. A gente sabe que o ΔV, no caso, é a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Então como é que a gente vai proceder? Basicamente a gente vai substituir isso aqui na formuleta que está ali, tá? Então vamos lá, na manha. Bom, o que eu vou fazer primeiramente? Esse S0 está positivo, passa para lá negativo. E olha só o que a gente vai obter. A gente vai obter S final menos S inicial. Logo, a gente vai obter, ó, ΔS. Então, o ΔS ele vai ser igual a SZ, vai ser igual a V0 multiplicado pela velocidade final menos a velocidade inicial. Isso aqui tudo dividido pela aceleração A, tá? Mais, olha só, velocidade final, não, pera, mais aceleração sobre 2, multiplicado por variação de velocidade sobre A ao quadrado. Então vai ficar V final menos V inicial sobre A ao quadrado, certo? Então, ó, agora está tudo de boa aqui. Agora vamos começar a mexer com isso aqui. Vamos começar a melhorar isso aqui. Olha só, galera. Esse V0 está na frente de um parênteses. Sempre que você tiver um número na frente de um parênteses, significa que esse número está multiplicando tudo que tem dentro do parênteses, certo?
Então esse V0 está multiplicando esse V final aqui e está multiplicando esse V inicial aqui. Então eu vou ter o seguinte, que o ΔS no caso vai ser igual a V0 vezes VF, tá? V0 vezes o VF, menos, quanto que é V0 vezes V0? Vai dar V0 ao quadrado, tá? Como o sinal de menos estava aqui, a gente mantém ele, tá? Isso aqui tudo dividido por A, tá? Mais a aceleração sobre 2 multiplicado por... Agora, galera, o que a gente pode fazer? Isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado, tá? Aqui, e pode fazer aceleração ao quadrado aqui, tá? Aceleração ao quadrado vai ser A vezes A, que dá, no caso, aceleração ao quadrado, tá? Então, aqui embaixo, a gente vai ter o A ao quadrado, no caso, é A vezes o A, tá? Então, a gente já pode fazer até um corta aqui, ó. A gente tem um A multiplicando aqui em cima, a gente pode cortar com um A dividindo aqui. O que a gente tem que resolver mesmo é isso aqui, tá? Isso aqui, galera, no caso é um produto notável, tá? É o quadrado da diferença, né? Nesse caso aqui a gente vai ter o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Galera, não precisam se preocupar com isso, tá? Eu só estou usando mesmo para demonstrar a fórmula, tá? Então, se eu fizer isso aqui para essa formuleta aqui, eu vou ter o seguinte: velocidade final ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes velocidade final vezes velocidade inicial, mais o quadrado do segundo, no caso vai ser o quadrado da velocidade inicial. Então vai ser V0 ao quadrado. Então, eu vou escrever isso tudo aqui, ó. Vou escrever o VF ao quadrado menos 2 VF V0 mais V0 ao quadrado. Na verdade, vou apagar um pouco aqui para eu ter mais espaço, né? Essa parte aqui, ó, a gente pode... Opa! Essa parte aqui a gente pode apagar sem nenhum problema, né? Já que a gente vai precisar de espaço. Vamos lá. Vamos guardar só o que é importante aqui, ó. Vamos lá. Essa parte de cima aqui a gente já sabe. Bom, cortou esse A com esse A que está aqui, certo? Então, o que a gente já vai ter que fazer basicamente agora? Agora deixa eu voltar aqui com a espessura normal do pincel. Beleza? Olha só, você tinha um A aqui, A dividido por A dá 1, vai ficar um 1 aqui e vai ficar um 1 aqui, certo? Aí a gente vai ter aqui velocidade final ao quadrado menos 2 vezes a velocidade final vezes a velocidade inicial mais a velocidade inicial ao quadrado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso aqui, ó, que a gente não precisa mais, e a gente vai expressar isso aqui tudo numa única soma, tá? Vamos melhorar isso aqui. Não quero ficar muito tempo nessa demonstração, não quero partir já para os exercícios depois, né? Essa demonstração para vocês verem mesmo. Olha só, galera, tem aqui uma multiplicação de frações, ó. Sempre que eu tiver uma multiplicação de frações, eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador com denominador. Então eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, né? 1 vezes o A, no caso, é o próprio A, certo? Então, ó, vou escrever aqui em cima para a gente ter uma noção, tá? Então, eu vou ter o seguinte, vou ter ΔS sendo igual a V0F, V0 vezes VF, menos V0 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por A, certo? Mais, vamos lá, quanto que é 2 vezes o A? Isso dá 2A, certo? Agora vamos lá. Quanto que é 1 vezes isso aqui tudo? Vai ser isso aqui tudo, tá? Então vai ser V0, perdão, vai ser V final ao quadrado, menos 2 vezes V final vezes V0, mais o V0 ao quadrado. Agora, como é que a gente vai proceder, gente? Ó, vamos apagar isso aqui tudo para a gente ter mais espaço, tá? Galera, geralmente essas demonstrações, elas gastam muito espaço, tá? E bom, galera, eu gravava anteriormente no papel, então para mim era mais complicado ainda, né? Gastava muito papel, então eu decidi utilizar aqui essa plataforma agora, tá? Até porque durante um certo momento
Meu celular estragou, então não tinha como gravar a partir do papel. Então estou tendo que gravar assim, mas eu acredito que é mais prático, mais didático, posso utilizar mais ferramentas aqui. Tranquilo? Agora vem cá. Vamos jogar isso para uma parte mais bonita, eu diria, né? Uma parte mais visível. A gente vai ter o seguinte, que o ΔS, no caso, vai ser igual a... Galera, agora presta atenção. Eu vou somar essas duas frações aqui. Note que o denominador, no caso, é A e 2A. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre A e 2A? Bom, 2A, certo? Porque olha só, para o A chegar a 2A, você tem que multiplicar o A por 2, certo? E para o 2A chegar no A, você tem que dividir o 2A por 2. Então o mínimo múltiplo comum, no caso, entre eles é o 2A. Tá? Então a gente vai colocar aqui embaixo 2A. Como é uma soma, a gente vai colocar um traço grande aqui. Eu vou até fazer um traço certinho. Não vou fazer a mão livre, não. Vou utilizar uma ferramenta aqui do programa. Ó. Acho que isso aqui é suficiente. Vou até trocar a cor aqui. Beleza, deixa eu só arrumar aqui. Beleza, ó. Tá aí. Agora vamos lá. Vamos colocar o seguinte. Tá, deixa eu pegar aqui. A espessura tá bom. Vamos lá. 2A dividido por A dá 2. Esse 2 vai passar multiplicando tudo que está aqui dentro, tá? Então a gente vai ter o seguinte, 2 vezes multiplicando V0 VF, então vai ter 2 vezes V0 VF, menos 2V0 ao quadrado, isso aqui mais 2A dividido por 2A vai dar 1, então a gente mantém, tá? Então vai ficar aqui V final ao quadrado, menos 2V0 VF, mais V0 ao quadrado. Agora, olha só que lindo, galera. Olha que coisa mais bonita. A gente tem aqui, ó, 2V0 VF positivo. E aqui a gente tem 2V0 VF negativo. Então a gente pode simplificar isso com isso, né? Se você somar os dois, vai dar zero. E olha só. Esse 2A aqui está dividindo e pode passar para outro meio multiplicando. Então, vou ter o seguinte, que ó, 2A multiplicado por ΔS vai ser igual a... Aí vai sobrar o seguinte para a gente, ó, vai sobrar a velocidade final ao quadrado, Ó, aí a gente tem, ó, vou marcar aqui em amarelo, a gente tem menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado. Isso daqui vai dar menos V0 ao quadrado. Bom, o que a gente faz agora? Esse V0 ao quadrado está negativo, passa para outro membro, ó, trocando esse sinal, certo? Então passou para cá trocando esse sinal. Olha que bacana, olha que coisa mais linda. A gente vai ter que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, certo? Assim como está apresentado ali pra gente, tá? Só que, ó, mostrei para vocês de onde vem essa fórmula, tá? Não simplesmente coloquei ela aqui a bangu, não, tá? Galera, agora dicas acerca de exercícios. Olha só, galera, você vai utilizar essa fórmula quando o tempo não for dado e também não for pedido, certo? Galera, uma coisa também, tá? Essa fórmula aí, ó, ela pode ter uma variação. Como assim, Eugênio, variação? Bom, na fórmula a gente tem o seguinte, a gente tem mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Mas vocês têm que entender o seguinte, se um corpo, por exemplo, estiver sujeito a uma desaceleração, a aceleração vai ser negativa. Logo, a gente tem que considerar menos a aceleração. Então vai ser menos 2 vezes A vezes o ΔS. Em situações em que o móvel para, por exemplo, a velocidade final dele vai ser zero. Logo, ele vai estar sujeito a uma desaceleração. Então a gente vai ter que considerar menos 2 vezes a aceleração. Tranquilo? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver aqui, ó, alguns exercícios, tá? Para a gente fixar esse conteúdo, beleza? Deixa eu só apagar aqui, tá? Apaguei coisa não precisar apagar, né? Deixa eu ver.
Beleza. Agora vamos lá. Vou pausar aqui e vou projetar o exercício aqui, beleza? Beleza, gente, já estamos com o exercício aí. Vamos fazer um total de 3 exercícios, tá? Esse primeiro exercício, ó, é da Universidade Federal do Piauí. Ele diz o seguinte: a distância percorrida por um automóvel que viaja a 40 km por hora após a ação de freios até que pare é de 8 metros, admitindo-se constante a aceleração devido à freada. Beleza, a gente tem que admitir que a aceleração é constante, tá? Para um movimento uniformemente variado, a aceleração sempre vai ser constante, mas beleza. Com a velocidade do automóvel igual a 80 km por hora, e supondo as mesmas condições anteriores, o espaço percorrido pelo automóvel após a freada será de... Olha só, galera. Então, vamos escrever a fórmula aqui só para a gente ter uma noção, tá? Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado pelo espaço percorrido, no caso é o ΔS, certo? Bom, olha só, gente, o que a gente vai ter aqui? Olha só. O automóvel, no caso, ele vai parar. Se ele vai parar, a velocidade final desse móvel vai ser 0. E se esse móvel ele para, ele vai estar sujeito a uma desaceleração, certo? Então a gente, no caso aqui, vai ter uma aceleração negativa, ou seja, uma aceleração menor do que 0. Tá? Então a gente vai ter que marcar isso aqui. Isso aqui é importante. Se você fizer cagada ali na hora de montar a fórmula, você vai errar. Tá? Bom, como a aceleração ela é constante no movimento uniformemente variado, o que a gente vai fazer? A gente vai obter a aceleração utilizando as informações que o exercício deu, depois a gente vai utilizar novamente para a velocidade igual a 80. Aí você deve estar se perguntando: Eugênio, a velocidade está em quilômetros por hora, a distância percorrida está em metros, eu vou ter que transformar a distância em quilômetros ou a velocidade em metros por segundo? Galera, nesse caso em específico não, porque olha só, ele te dá a velocidade em quilômetros, beleza. Ele te dá a distância em metros, beleza. Depois ele te dá a distância em quilômetros de novo. E ele quer a resposta em metros, então não tem necessidade de você transformar nada aqui. Tá? A não ser que fosse uma situação que envolvesse, sei lá, movimento uniforme, aí tu teria que transformar. Mas aqui no MUV, nesse caso, por exemplo, não é necessário você transformar. Vamos fazer aqui então. Ó, a velocidade final do automóvel vai ser 0, né? Obviamente, porque ele para, né, meu filho? Ele para, pô. Então, a velocidade final vai ser 0. Tá? A velocidade inicial, a gente tem o seguinte, a gente vai considerar que é 40, né? E como a velocidade inicial tem que estar ao quadrado, a gente vai colocar aqui, ó, o 40 ao quadrado, tranquilo? E como esse móvel ele vai parando, a aceleração dele é negativa. Logo, então, a gente tem que considerar menos 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Ele percorreu, ó, 8 metros, tá? Então, beleza. Olha só, galera, o que a gente faz aqui? Bom, a gente vai obter o seguinte, nessa multiplicação aqui a gente vai ter menos 16A. Como eu não quero o valor de menos A, eu quero o valor de A, eu tenho que isolar esse A aqui, né? Vou passar ele para outro mesmo trocando sinal. Aí eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com 16A igual a 40 ao quadrado. Galera, uma dica para vocês, 40 ao quadrado, ó, é o mesmo que 4 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode elevar os dois ao quadrado separadamente e depois multiplicar. 4 ao quadrado dá quanto? 16. 10 ao quadrado dá quanto? Dá 100. Agora, olha só. Se fosse 10 vezes 16, daria 160. Como é 100, adiciona mais um zero, 1.600. Tá? Bom, então a gente vai ter que a aceleração, no caso, é 160. 160 não, 1.600. Dividido por 16. Isso daqui, no caso, vai dar, ó, vai dar 100. A gente acabou de ver isso. Certo? Se fosse 160 daria 10, vai dar 100 que é a aceleração. Beleza? Show de bola, mas vamos lá. Agora a gente vai ter que obter aqui, ó, a distância percorrida. Vamos anotar aqui que a aceleração, no caso, ela vale... Em módulo, ela vale 100 metros por segundo. Como assim em módulo, Eugênio? Galera, o módulo é basicamente a consideração do número sempre positivo. Eu expliquei isso na última aula, tá? Então, o módulo da aceleração, no caso, é 100, tá? Bom, mas olha só. Como a aceleração é constante,
Se eu variar a velocidade, a aceleração vai ser a mesma. Então, para eu descobrir a distância que o camarada andou, né, com uma velocidade igual a 80 km por hora, né, como é que eu vou fazer? Beleza, ó, muito simples. A ideia é praticamente a mesma. Ó. Olha só, como o camarada ele vai parar, né, a velocidade final dele vai ser zero, certo? Bom, ele vai ter uma velocidade inicial, que no caso é 80. E a gente vai ter que levar esse 80 ao quadrado. Tá? Só que olha só, a gente vai ter que, ó, menos a aceleração, que no caso é 100. No caso, 100 vezes 2, né? Porque é 2 vezes a aceleração. Né? Isso aqui vezes o ΔS. Tranquilo? Que é o que a gente está procurando. Bom, a gente vai obter o seguinte aqui, que a gente vai obter menos 200 ΔS, mas como eu quero o valor de ΔS, não de menos ΔS, vou ter que trocar de menos por aqui, vai ficar no caso 200 ΔS igual a quanto? Olha só que legal, gente, vou ter que fazer aqui o 80 ao quadrado, certo? 80 ao quadrado é o mesmo que eu fazer o seguinte, tá? Mesmo que eu pegar o 8 vezes o 10 aqui, ó, e levar ao quadrado. Você pode fazer separadamente sempre, Eugênio? Pode. É a seu critério. 8 ao quadrado dá 64. 10 ao quadrado dá 100. Agora você multiplica tudo. Se fosse 10 vezes 64, daria 640. Adiciona mais um zerinho, vai dar 6.400. Olha que top, hein? Como diz o Afonso Padilha. Beleza. Agora, basta tu igualar isso aqui, tá? Esse 200 está multiplicando o ΔS, ele vai passar dividindo. Então, tu vai ter 6.400 dividido por 200, certo? Bom, a gente vai ter aqui, ó, alguns zeros a gente pode cortar. Corta um zero aqui com um zero aqui. Corta um zero aqui com um zero aqui. Vai ficar 64 dividido por 2. Isso daqui, no caso, vai dar 32 metros. O que diz a letra D. De divina inspiração. Beleza? Agora eu vou apagar aqui e já vou colocar outro exercício. Show? Beleza, gente? Vamos para o segundo exercício aqui. Ó. Diz o seguinte. Uma bala que se move a uma velocidade escalar de 200 metros por segundo, ao penetrar em um bloco de madeira fixo sobre o muro, é desacelerado. Bala é desacelerada, perdão. Ó. Uma bala que se move a uma velocidade escalar de 200 metros por segundo, ao penetrar em um bloco de madeira fixo sobre um muro, é desacelerada até parar. Qual o tempo que a bala levou em movimento dentro do bloco se a distância total percorrida no seu interior foi de 10 centímetros? Cara, essa questão aqui, acho que eu selecionei ela errado, né, porque está pedindo tempo. A gente usa Torricelli quando não pede o tempo. Mas tudo bem. Vamos fazer, né? Beleza, vamos lá. A gente vai precisar da equação de Torricelli aqui? Cara, provavelmente, mas é a primeira equação, é a primeira questão que eu vejo que pede tempo. Mas tudo bem. Vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial vezes a aceleração, mais 2 vezes a aceleração aqui, ó, vezes o espaço percorrido. Show de bola. Como essa bala... Claro, vou ilustrar aqui a situação para vocês, ó. Ignorem a minha mão livre, que ela não é muito boa, não. Eu sou horrível desenhando no Paint, pelo amor de Deus. Ó, a situação é a seguinte. Vai ter uma bala que vai penetrar esse negócio aqui. Ó. Bala vai, ó. Bom, ela vai ó, vamos supor que a posição que ela entra é uma posição A, e a posição que ela para, ó, vou chamar aqui de posição B. Nessa posição B aqui, ó, essa bala ela tá parada. Ela tá parada, parou. Show de bola. Agora olha só, vamos lá. Vou precisar de colocar o quadrado aqui, a velocidade inicial. Como essa bala vai parar, a velocidade final dela é zero, certo? Show. E olha só, a velocidade inicial no caso é 200 ao quadrado. Tá? 200 ao quadrado, né? Isso aqui mais. Olha só, galera, como a gente tem uma desaceleração, a gente vai ter menos 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Galera, aqui a gente vai ter que transformar em metro, tá? Porque a gente está trabalhando com uma questão discursiva. Quando te for uma questão discursiva,
você vai ter que necessariamente transformar de centímetro para metro, tá? Então, ó, aquela velha história, 1 centímetro, na verdade 100 centímetros é igual a 1 metro, 10 centímetros vai ser igual a x. Galera, sempre que você quiser passar centímetro para metro, basta você dividir por 100, tá? Então eu vou obter aqui gama metros, então a gente vai ter aqui, ó, 10 por 100, isso daqui vai dar 1 sobre 10, né? Tá aí, ó, 1 sobre 10. Então tá aqui, ó, 1 sobre 10 metros. Então, beleza. Agora vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 2 vezes o A, vai dar 2A. 2 vezes 1, 2A vezes 1 dá 2A, né? Sobre 10. Bom, como isso aqui vai ficar negativo, eu tenho que passar para outro membro para trocar o sinal, certo? Agora, olha só, a gente vai obter o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, o 2A dividido por 10, tá? Isso aqui é igual a 200 ao quadrado. É igual a 20, vai ser igual a 2 vezes 100 aqui, ó, ao quadrado. Nesse caso aqui, galera, vocês escolhem, tá? Eu recomendo vocês fazerem dessa forma aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá. O 2 ao quadrado, no caso, dá 4. O 100 ao quadrado, no caso, dá 10.000, né? 10.000 aqui. Isso aqui vai dar 40.000. Bom, isso aqui tudo é igual a 2 vezes a aceleração dividido por 10, né? Bom, a gente vai ter, vou apagar essa parte de cá. A gente não vai precisar dela mais não. Beleza. A gente vai passar esse 10 multiplicando aqui, ó. A gente tinha 40.000. 40.000 vezes 10 vai dar 400.000. Então a gente vai ter que a aceleração, no caso, vai dar 400.000 dividido por 2. Galera, que bagulho absurdo, hein? Isso aqui é um foguete, velho. Acho que o pessoal da edição anotou os valores errados. Não é possível. Vai dar 400.000 por 2. Porra! Mas batendo aqui, ó, a gente vai ter um A igual a 200.000. Aí olha só, ele quer saber o tempo que a bala ficou no interior do bloco de madeira, né? E a gente sabe o seguinte, que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Então olha só, nesse caso, olha só, a gente vai ter 200.000 igual a ΔV, que no caso vai ser 200, né? Galera, era para ser menos 200 aqui, mas como é uma desaceleração, a aceleração também seria negativa, então a gente considera tudo positivo aqui para a gente fazer de maneira tranquila. Então eu vou ter que o tempo t vai ser, ó, isso aqui, ó. A gente vai passar multiplicando, eu vou ter que o tempo t vai ser dado por, ó, 200, no caso é 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 à quinta, né? Então o que a gente faz? A gente corta esse 2 com esse 2. Agora vai ficar o seguinte, divisão de potência vezes a base. Eu conservo a base, subtrai os expoentes. 10 ao quadrado dividido por 10 à quinta vai ser, no caso, vou manter a base e vou subtrair os expoentes. 2 menos 5 dá menos 3. Então, isso daqui vai dar 1 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Galera, uma questão que, tipo assim, não é comum, tá? Acredito que o pessoal da edição deve ter colocado errado, mas eu resolvi ela aqui para vocês, tá? Caso caia algo do tipo, é assim que vocês vão ter que resolver, tá? Essa questão que foi um raro caso em que tu teve que utilizar a equação de Torricelli para mexer com o tempo, mas tudo bem, tá? Opa, apaguei coisa que não precisava apagar, mas tudo bem. Pô, depois eu monto de novo. Beleza. Agora eu só vou pausar aqui e vou projetar a outra questão para a gente encerrar essa aula. Show? Vamos lá, gente. Vamos resolver essa última questão aqui, então, para a gente encerrar essa aula, tá? Só deixando aqui no cantinho, tá? Cara, é o que eu sempre falo, tá?
Para vocês não esquecerem as fórmulas, só tem que escrevê-las várias vezes. Eu, pelo menos, na época que eu estudava para vestibular ainda, né, eu ficava escrevendo as fórmulas toda hora, cara. Eu via papel e escrevia, na moral. Tinha dia que eu tava, sei lá, na aula de bobeira, eu pegava uma folha do meu caderno, ao invés de ficar desenhando igual a maioria, eu ficava lá escrevendo fórmula. Eu lembro, na época minha do fundamental, era doideira demais. Ficava lá desenhando, mexendo com semelhança, desenhando com geometria, era uma loucura do caramba. Mas vamos lá, gente. Olha só. Questão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, um vestibular bacana. Vamos lá. Um carro está a 20 metros de um sinal de tráfego quando este muda de verde para amarelo. Supondo que o motorista acione o freio imediatamente, aplicando ao carro uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule em km por hora a máxima velocidade atingida pelo carro antes de parar totalmente. Lembrando, galera, nesse caso ele quer a velocidade em em quilômetros por hora. Então, olha só, eu tenho o deslocamento, ele está em metros. Brasil, deslocamento está em metros. Velocidade inicial, a gente está procurando, tá? A gente tem também, no caso, a desaceleração. Aí, o que vai acontecer então? A gente vai achar a velocidade inicial em metros por segundo, vai ter que passar para quilômetros por hora. Muito simples, tá? Aquele mesmo esquema que a gente viu na parte de movimento uniforme, tá? Então, como o móvel ele vai parar, a velocidade final dele vai ser zero, certo? Então, a gente vai ter o seguinte: velocidade inicial ao quadrado é o que a gente está procurando, né? A máxima velocidade que ele vai atingir antes de parar. Com uma desaceleração, a gente considera menos 2 vezes a aceleração, que no caso vale 10, multiplicada pelo deslocamento, que no caso vale... deixa eu ver se é isso mesmo. Tá tranquilo? É isso? Deixa eu ver se eu não estava escrevendo nada errado. Tá. Galera, vai ficar aqui, ó. Se a gente efetuar essa conta, isso aqui vai ficar menos 400. Como a gente quer o valor positivo, a gente vai ter que trocar o sinal aqui, ó. Só inverter, tá? Então a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 400. Logo, a gente vai extrair aqui a raiz de 400. Eugênio, como é que eu extraio a raiz de 400? Galera, tem um bizu para vocês aqui. Vocês podem fazer aquela decomposição em fatores primos que eu ensinei? Podem. Mas tem uma dica muito melhor. O 400, presta atenção. O 400 ele é basicamente 4 vezes o 100. E o 4 e o 100 eles têm raízes exatas. Olha só, a raiz de 4, no caso, não é 2? Coloca o 2 aqui fora então. A raiz do 100 não é o 10? Então coloca o 10 aqui fora. Agora tu multiplica tudo, tu vai obter a raiz de 400, que no caso vale 20. Show de bola? Então, ó, a velocidade inicial em metros por segundo vai valer, ó, 20 metros por segundo. Agora a gente tem que passar isso para quilômetros por hora. Se eu quero passar metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu tenho que fazer? Você tem que multiplicar por 3,6, meu caro. Então, multiplica isso aqui por 3,6. Então, multiplica por 3,6. 3,6 é o mesmo que 36 dividido por 10. Então, o que você faz? Você vai lá, corta um zero aqui, corta um zero aqui, você vai obter 72 quilômetros por hora, tá? Então, essa é a resposta do nosso exercício, tá? Bom, galera, agora a gente vai encerrando aqui mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo dos alunos. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão e foco na aprovação. Tamo juntão.